Olá a todos, hoje é 14 de abril de 2020, agora são quase 5 horas da tarde. Bom, gente, hoje esse vídeo, resolvi fazer esse vídeo aqui com vocês, pois hoje é um dia muito especial, se referente a uma pessoa que hoje faz 44 anos de seu falecimento. Mas vocês podem me dizer, Alex, falando de pessoa de morte, em plena época do coronavírus, que tem tanta gente morrendo? Bom, na verdade, não é falando de morte de certa forma, mas é um capítulo especial na história do Brasil, né? Hoje faz 44 anos da morte de uma grande estilista, né, brasileira. Ainda agora estava vendo os vídeos no YouTube e toda vez quando eu assisto a história, quando eu acompanho a história dela, eu fico muito emocionado. Não é emocionado no sentido de chorar, mas no sentido de o quanto pode, né, uma mãe fazer algo pelo seu filho, ou mesmo saber aonde está o paradeiro do seu filho. Eu falo da estilista Zuzu Angel, né? Muitos de vocês, jovens, que estiver me assistindo nas redes sociais, não chegaram a conhecer a história dela, né? Zuzu Angel foi uma estilista muito conhecida no Brasil, nos anos 60 e anos 70. Ela foi uma estilista muito prestigiada, fez vestidos lindos para diversos países no mundo e para cá, para o Brasil. Ela foi reconhecida como uma das melhores estilistas do mundo na época, mas ela tinha algo que não quero dizer atormentava, mas que ela, como mãe, ela queria saber onde está o paradeiro do meu filho. Zuzu Angel teve 2 filhos, Idelgarda Angel, que hoje é jornalista, e um menino, né, que é o primogênito, que se chama Stuart Angel. O Stuart Angel, na sua juventude, se engajou na luta armada contra a ditadura militar que se instalou no país em 1964. E ele se tornou guerrilheiro, entre aspas, né? Um guerrilheiro. Ele se tornou militante do MR9, um movimento revolucionário, 9 de julho. Acho que deve ser isso. Movimento Revolucionário MR9. É bom a gente pesquisar. Só um minutinho, pessoal. Acho que deve ser esse o nome do movimento. MR8, perdão. Movimento Revolucionário 8 de outubro. É isso. Segundo o que eu vi aqui. Então ele se juntou ao MR8 e também à Ação Libertadora Nacional, a ALN, com o objetivo de derrubar o governo militar e instalar um governo democrático no Brasil. Então ele se juntou a esses grupos de clandestinos para poder tentar derrubar a ditadura. E ele foi preso por ter se envolvido com esses movimentos de esquerda que visavam derrubar a ditadura. Ele foi preso, foi torturado. Ele foi torturado na base do Galeão, no Rio de Janeiro, por soldados e oficiais de alta e baixa e média patente das Forças Armadas, mais precisamente da Aeronáutica Brasileira, e o corpo dele nunca foi encontrado. Ele faleceu devido às torturas que sofreu, mas o corpo dele na época nunca foi encontrado. E a Zuzu Angel, ela se mobilizou, né? Ela, como mãe, como protetora, ela se mobilizou
para poder encontrar o corpo do filho. Ela queria saber era isso. Aonde está o corpo do meu filho? Ela queria dar um enterro digno para Stuart Angel. Né? E ela se auto-se mobilizou. Ela fez vestidos, fez desfiles, diversos desfiles em tom de protesto. Ela usou as armas dela, que é a agulha, a linha, a fazenda, né, o tecido, e transformou como viés de protesto. Ela transformou isso como viés de protesto no exterior. E nos anos 70, ela fez um desfile em Nova York, no consulado do Brasil em Nova York, com as roupas que ela confeccionou, roupas bonitas, vocês podem até ver na internet, roupas bonitas com desenhos de tanques do exército, de armas de fogo, no significado de um protesto, né? Protestando contra o regime ditatorial que o país vivia, né? A ditadura militar. Ela fez isso como uma forma de protesto. Distribuiu cartas para o governo militar, chegou até a mandar uma carta na época para o presidente Médici, querendo saber do paradeiro do filho, né? E uma vez ela foi se encontrar com na época a primeira-dama do país, a Yolanda Costa e Silva, e ela chegou a fazer vestidos para a primeira-dama do país. Na época era a Yolanda Costa e Silva, que foi esposa do Marechal Arthur da Costa e Silva, que foi presidente da República nos anos 60, em plena época da ditadura militar. Ele foi o segundo presidente da Revolução de 64, né, que é a ditadura militar. Então, ela tentou, de certa forma, né, para poder saber de notícia do filho, ela tentou fazer relações com o poder, com a hierarquia militar. Sendo que uma das vezes que ela se encontrou com os militares foi nos anos 70, com o então general Silvio Frota, que era comandante do primeiro exército em São Paulo, do primeiro batalhão do exército em São Paulo. E ela pediu que ele o levasse, ela pediu que ele a levasse, ao DOI-CODE de São Paulo, para poder ela comprovar, né, de que havia presos políticos, de que havia mortos, de que havia torturas, etc. Para poder disfarçar, para poder passar a pintura nova em Barraco Velho, o que o Silvio Frota ordenou? Ordenou que tudo ficasse limpinho, bonitinho, não tivesse nada, não tivesse marca de tortura, não esse preso político, não tivesse coisa alguma. E assim foi feito. Quando ela entrou lá no DOI-CODE, a primeira coisa que ela viu, a primeira coisa que ela disse, o senhor deveria demitir o seu oficial, o seu soldado do dia. O senhor acha que eu sou idiota, que eu sou besta, que enganar por esses tecidos limpinhos, né? Como ela própria disse, por esses tecidos limpos, de que havia marca de que não há marca de tortura, né? Ela pegou como se fosse essa flanela aqui, né? Como se fosse esse tecido, como se fosse essa flanela aqui fosse um pedaço de coxa, né? E ela fez isso. Você acha que eu sou idiota? Que você vai me enganar com uma coisa dessa? Então foi a partir desse dia que a Zuzu Ângela começou a ser monitorada, né? Ela começou a ser perseguida, né? De certa forma, pela ditadura militar, através de constantes vigiamentos. Ela não podia ir para um banco, ela não podia ir para uma casa de uma amiga, ela não podia confeccionar um vestido fora, que ela era espionada pelos órgãos de repressão da ditadura militar. Né? Ela passou a ser perseguida, ela passou a ser monitorada para tudo quanto é lado. Né? Existem documentos liberados pelo governo norte-americano, que estão disponíveis na internet, né? De que ela foi monitorada, né?
por órgãos de repressão, pelo SNI, pelo Exército, pelo Palácio do Planalto e outros a mais, querendo saber dos passos do que ela fazia. Né? Ela passou a ser monitorada. E em 1976, ela ainda procurando saber notícias do filho, sendo que antes ela recebeu uma carta de um dos presos que estavam presos pela ditadura militar, de que o filho dela havia sido torturado, havia sido morto, né, por força da repressão, mais precisamente por órgãos da aeronáutica, por pessoas ligadas à aeronáutica, por oficiais, por soldados, por tenentes, por cabos da aeronáutica, de que haviam matado, de que haviam torturado o Stuart Angel, e que o corpo dele não se sabia por onde o corpo dele estava. Isso foi um choque para Zuzu Angel, né? Isso foi um choque verdadeiro, foi um choque muito grande, porque haviam matado o filho dela, haviam torturado, haviam golpeado ele até morrer. Né? Isso foi um choque muito grande. E uma das atitudes que a Zuzu Angel tomou antes dela morrer em 76, que isso aqui eu vou falar logo mais, ela foi se encontrar, ela conseguiu uma manobra, ela fez um plano para poder se encontrar com o secretário norte-americano na época, Henry Kissinger. O Kissinger ele estava em missão oficial no Brasil em 75, eu acho, 74, 75 por aí, e ele veio em missão oficial ao Brasil e Zuzu Angel ficou sabendo. E ela elaborou um dossiê, ela fez um dossiê com provas de que o filho dela havia sido morto pela ditadura militar. E ela entregou uma carta, ela conseguiu furar o bloqueio de seguranças no hotel em que o secretário na época, o Kissinger, ele estava hospedado, e ela entregou pessoalmente a carta ao secretário norte-americano. Né? Ela sabia falar em inglês, ela sabia dominar o inglês, porque ela havia se casado com um norte-americano, até porque o nome dela, Angel, né? Nome dela Zuzu Angel, né? Esse Angel era um sotaque norte-americano, e até o próprio nome do filho, Stuart Angel Jones, também era um sotaque norte-americano e estadunidense. Então ela sabia falar fluentemente o inglês, né? Além de outras línguas outras línguas internacionais, porque ela vendia, né? Ela levava as roupas dela para o resto do mundo, para a Europa. Por isso ela ficou conhecida, né? Ela ficou mundialmente reconhecida e louvada por costurar tão bem e transformar os seus vestidos, a sua forma, o seu trabalho em uma forma de protesto contra a ditadura militar. E em 76 ela escreve um bilhete, né? Escreve um bilhete que alguns amigos mais próximos dela ela recebeu, que ela enviou, né? Entre eles foi o Chico Buarque e o Miltinho, de que se acontecesse alguma coisa contra ela, algum acidente, alguma coisa que isso levasse ao seu falecimento, isso seria obra das pessoas que fizeram a mesma coisa que fizeram a mesma coisa com o filho dela. Praticamente ela já era premonizando a própria morte, né? Com esse bilhete, o bilhete que ela colocou. Eu vou só fazer aqui buscar aqui o bilhete dela na web, para que a gente pudesse entender melhor do que ela falou, né? Do que ela falou nesse bilhete. Porque esse bilhete é um bilhete muito chamativo
É um bilhete muito chamativo, é o bilhete da Zuzu Angel, né? Ela própria fala, né, sobre a morte. Eu tô querendo achar aqui na web, gente, mas parece que eu acho que eu não vou achar aqui na web sobre sobre tá aqui, gente. Eu vou ler para vocês aqui o bilhete que ela mandou pro Chico Buarque. Há dias recebi documentos descrevendo com pormenores as torturas e o assassinato de que foi vítima meu filho Stuart Angel Jones pelo governo militar brasileiro. Este documento está fora do país, em mãos dos parentes americanos do meu filho amado. Isto é, ela recebeu, né? Ela recebeu documento comprovando, né, de que o filho dela foi assassinado. Se algo me acontecer, se algo vier acontecer comigo, se eu aparecer morta por acidente, assalto ou outro qualquer meio, será por obra dos mesmos assassinos do meu amado filho, Zuleika Angel Jones. Rio de Janeiro, 23 de abril de 1975. Vejam só, o bilhete ela escreveu praticamente quase um ano antes dela morrer, né? Ela sabia das informações de que o filho dela havia sido assassinado, ela recebeu esses documentos, ela confeccionou o dossiê e enviou para o governo norte-americano, né? Ela enviou para um dos parentes dela nos Estados Unidos para poder ser entregue às autoridades norte-americanas. Mas, infelizmente, embora ela tenha feito essa carta, né? Essa carta que, de certa forma, para os amigos foi algo assustador, porque ela própria lá diz, se algo acontecer comigo, e se eu aparecer morta ou algo assim do tipo, será quem fez isso comigo são as mesmas pessoas nas quais mataram o meu próprio filho, né? Então, mesmo que foi algo tenebroso, algo assustador, uma carta assustadora, ela praticamente, como agora falei, ela previu a própria morte. E em 14 de abril de 1976, ela, depois de ter participado de um evento social, ela foi de carona com um amigo no qual deixou na porta do ateliê dela, da loja dela, e no qual lá estava o carro próprio dela. Ela pegou esse carro e foi em direção à sua casa. No cruzamento de um dos túneis do Rio de Janeiro, o carro, segundo a versão na época, ela perdeu, segundo a versão da época de 76, o carro perdeu o controle, capotou e caiu túnel abaixo. Zuzu Angel morreu na hora. Ela teve uma hemorragia cerebral, no qual levou a óbito instantaneamente. Ela foi encontrada morta e foi enterrada 2 dias depois,
né? Ela foi velada, ela, com certeza fizeram todo um funeral bonito, com honras, como ela merecia, e ela foi enterrada, né? Isso foi a versão oficial, né? Isso foi a versão oficial, né? A versão oficial da polícia na época, né? De que ela perdeu o controle, ou ela perdeu o controle devido a ela ter bebido muito, porque ela foi para um evento social, né? Então, pode ter sido que ela tenha bebido muito, ela dormiu e que no qual isso colaborou para ela perder o controle do carro e ter capotado e ter morrido. Isso prevaleceu durante 20 anos. Quando foi em 1996, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Justiça determinou que seja feito um procedimento investigatório para saber os casos de tortura, desaparecimentos e pessoas mortas durante o regime de exceção no país. E entre essas pessoas que foram investigadas foi a Zuzu Angel, né? A família da Zuzu Angel, representada pela filha dela, a Idelgarda, que hoje é jornalista, requereu ao Ministério da Justiça para que fizesse uma investigação sobre a morte da estilista, mais conhecida no Brasil nos anos 60 e 70. E durante a investigação foi votado o parecer. Na primeira vez foi negada a tentativa de assassinato, porque o que foi requerido foi que o governo brasileiro assumisse a responsabilidade pela morte da estilista. A primeira tentativa foi negada, mas uma testemunha que viu um acidente jogou por terra, sepultou a versão oficial de 20 anos atrás, na época, né? De que a Zuzu Angela perdeu o controle, ficou bêbada e caiu morta. Segundo a testemunha, o carro dela se chocou com outro carro, né? Um outro carro provocou a morte da Zuzu Angel, né? Um carro que veio em sentido, no mesmo sentido que ela, abarroou, se colidiu com o carro dela, fez uma disputa que esse carro empurrou o carro da Zuzu Anjo para o barranco, né, para fora da pista no qual o carro capotou. Em outras palavras, ela foi praticamente assassinada, né? Ela foi assassinada, segundo essa versão, né, dessa testemunha, né? Segundo essa testemunha, o carro dela abarroou, né? Se colidiu, se uniu, se chocou, se bateu e ficou se disputando até que esse carro, né, que se colidiu, que se bateu, né, empurrou o carro dela, provocou a jogada do carro dela para fora na pista, que o carro caiu e capotou e levou à morte cerebral, à morte instantânea da estilista. Nessa versão, foram 5 votos a favor e 3 contra, comprovando de que a morte da Zuzu Angel foi por motivações políticas, né? Foi provocado pelas forças da ditadura militar. E com isso, no mesmo ano, em 96, o governo brasileiro, em 96, reconheceu que Zuzu Angel foi uma vítima da ditadura militar, estabeleceu-se uma indenização e o túnel no qual ela cruzou antes de morrer ganhou o nome dela, né? A prefeitura do Rio, na época, deu o nome de Zuzu Anjo ao túnel, né? Então, o túnel conhecido hoje, que leva a Gávea a uma outra região, que eu não me lembro o nome, foi batizado como túnel Zuzu Anjo. E o Stuart Angel, como é que ficou, né? A mãe, Coragem, morreu sem saber do paradeiro do filho. E como ficou? O governo da presidente Dilma Rousseff instalou a Comissão Nacional da Verdade, né? Isso do primeiro para o segundo ano do mandato de Dilma Rousseff. Foi instalado a Comissão Nacional da Verdade para poder apurar
os casos da ditadura militar e responsabilizar os acusados. Né? Não podiam levar a julgamento porque a lei da anistia impediu, né? Impede de fazer isso. Mas responsabilização, a Comissão da Verdade fez, né? Ela procedeu à responsabilização. Foi feito um procedimento investigatório para saber da morte do Stuart Angel e foi comprovado por meio de oficiais, de ex-oficiais das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica, de que o Stuart Angel ele foi realmente torturado, assassinado e morto, e o corpo dele foi enterrado na base do Galeão, no Rio de Janeiro. Né? O corpo dele realmente nunca foi encontrado, só foi afirmado de que ele foi enterrado lá, mas não encontraram nenhum corpo, não encontraram nem osso, nem osso, nenhum osso, nem nada, né? Não foi encontrado nada. Vou fazer até uma pesquisa aqui, Stuart. Stuart. Tá aqui. Conforme eu acabei de ver aqui, o corpo dele praticamente nunca foi encontrado, né? Que foi o corpo do Stuart Angel. Mas foi afirmado pela Comissão Nacional da Verdade de que o corpo dele foi encontrado, de que o corpo dele foi enterrado na base do Galeão. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura do site da Wikipedia para poder falar para vocês sobre a parte referente ao desaparecimento do Stuart Angel. Pelos anos seguintes, anos 70, a mãe de Stuart, Zuzu, peregrinou pelo poder militar tentando conseguir explicações e informações sobre o corpo do filho, oficialmente dado como desaparecido. Sua campanha chegou ao mundo da moda, no qual tinha destaque com desfiles de coleções feitas por roupas estampadas com manchas vermelhas, pássaros engaiolados e motivos bélicos, como agora falei para vocês no início desse vídeo. O anjo ferido e amordaçado em suas estampas tornou-se também o símbolo do filho. Né? Por isso que o nome, né, Angel, né, significa anjo. Né? Ela adotou o anjo como um símbolo, né, de resistência, um símbolo de encorajamento, né, de coragem, de determinação. Zuzu chegou a realizar em Nova York um desfile de protesto no consulado do Brasil na cidade, como agora falei para vocês. Usando sua relativa notariedade internacional, ela envolveu celebridades de Nova York, de Hollywood, que eram seus clientes, como John Crawford, Lisa Maynard e Kim Novak, em sua causa. E durante a visita de Henry Kissinger, então secretário norte-americano, como agora falei para vocês, chegou a furar a segurança para entregar-lhe um dossiê com fatos sobre a morte do filho, também portadora da cidadania norte-americana. Zuzu morreu em 76, num suspeito acidente de automóvel, no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, sem jamais conseguir descobrir o paradeiro do corpo do filho, Stuart. Em 96, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos julgou o caso sob o número do processo 237/96 e reconheceu a ditadura militar como responsável pela morte da estilista. Em 2003, documentos inéditos foram descobertos nos arquivos do extinto SNI, disponíveis no Arquivo Nacional, onde consta o informe número 1008, de 14 de setembro de 71. O documento de 167 páginas, classificado como confidencial, demonstra a morte de Stuart baseada foi bastante documentada,
pelas agências de repressão política, existindo sob o título Stuart Angel Jones, falecido. Outro documento, informação número 4057, descoberto nos arquivos do SNI em São Paulo, listam seu nome ao lado de outros 89 guerrilheiros mortos no período, com data de 16 de setembro de 71, 2 dias depois de seu desaparecimento. Então, traduzindo, em outras palavras, como agora falei, Zuzu Angel foi uma grande mulher, lutou para encontrar o corpo do seu filho, ela foi uma grande estilista, foi muito reconhecida, vestidos lindos, maravilhosos. A internet tem fotos dela, fotos da estilista, fotos dos seus vestidos, até vídeos no YouTube do Linha Direta Justiça, também do Arquivo N, que falam sobre ela. Foi feito um filme, né, com uma das... Foi feito um filme dela, né, que uma das atrizes fez o papel principal, incorporando a Zuzu Angel. E, enfim, é uma história que realmente que nos leva a muita reflexão. A mãe Coragem morreu sem saber do corpo do filho, e o filho acabou sendo morto, e seu corpo até hoje nunca foi encontrado. Embora a Comissão Nacional da Verdade tenha dito que ele foi enterrado, segundo depoimentos, foi enterrado na base aérea do Galeão, mas que o corpo nunca foi encontrado nesse local. Mas as certidões de óbito foram refeitas dos dois, né, tanto da mãe quanto do filho, de que os dois foram mortos por repressão da ditadura militar. Né? A justiça determinou, na época, que as certidões de óbito fossem refeitas e que dessem como causa da morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 64 a 85. É sempre bom a gente falarmos sobre esses casos da história, não só porque estamos na epidemia do coronavírus, né? Mas para a gente relembrar um momento histórico do país, né? Tem tanta gente que fala aí da ditadura, que quer intervenção militar e etc., que quer colocar os militares no poder, mas as coisas não são assim. Né? Os militares são gente braba. Os militares são gente braba, são gente que é o comportamento deles é muito brabo, é muito rígido, né? E sem contar que se tiver uma ditadura, se os militares, se houvesse realmente de novo uma ditadura, seria muito pior, né? Porque a gente não poderia fazer esses vídeos aqui de manifestação. Eu poderia até ser caçado, perderia os meus direitos políticos, perderia os meus direitos civis, poderiam caçar meu RG, meu CPF, eu poderia ser até morto pela ditadura, pelo exército, pela aeronáutica, pela polícia, por eu falar algo que é contra a ideologia deles. Então, é bom a gente pensar um pouco nessas coisas para que a gente não venha falar besteira, para que o pessoal não venha falar burrice na internet, né? Porque tem muita gente que fala aberta besteira na internet, fica falando pura sem vergonhice e coisa sem fundamento. Então, antes de mais nada, é bom a gente pensar 2 vezes antes de falar em intervenção militar. Embora a gente tenha um ex-capitão na presidência da República. Mas mesmo assim, esse ex-capitão no governo brasileiro, no Palácio do Planalto, tem pessoas, né, tem militares que estão em volta dele. Então a gente precisa tomar cuidado para que a gente não venha falar tanto em intervenção militar. E que momentos da história como esse, né,
sejam ao mesmo tempo de reflexão e ao mesmo tempo de consciência. Estamos numa epidemia muito grande de coronavírus, onde muitas pessoas estão morrendo, o isolamento social está constante, né? As pessoas praticamente quase não aguentam mais essa epidemia toda e a gente fica se perguntando, até quando vai isso? Uma mãe queria saber notícias do filho. Quantas e quantas mães não perderam seus filhos para a violência? Não perderam seus filhos para doenças? Não perderam seus filhos para outras formas de morte? Quantas e quantas mães não tiveram recentemente seus filhos mortos pelo coronavírus? Quantas e quantas mães não tiveram seus filhos mortos por genocídio, por doenças, por armas de fogo? Então, são reflexões que ficam aqui na história, né? Ficam para nós refletirmos e nós tomarmos consciência. E também é sempre bom a gente fazer alguns vídeos aqui, pessoal, sobre momentos da história, né? Eu já havia falado sobre a adesão do Maranhão à independência, falei também sobre o Dia de Reis e outras coisas a mais. Então, de vez em quando, eu vou fazendo uns vídeos para vocês sobre momentos da história do nosso país. Eu fiz esse da Zuzu Ângelo porque eu não poderia passar esse momento simbólico, né? Hoje faz 44 anos do falecimento, né, do aniversário de morte da Zuzu Ângelo, essa brava guerreira que lutou para encontrar o corpo do seu filho, mas que partiu para a casa do pai sem saber do paradeiro do corpo do filho, mas que com certeza eu creio que eles dois lá em cima, lá nos céus, eles devem ter se reencontrado, devem ter celebrado a vida e estão lá vivendo em paz e com Deus, né? Isso que é o mais importante. Eles fazem grande falta aqui nesse plano terreno, mas lá no céu eles já devem ter se encontrado e devem ter encontrado paz das quais não tiveram aqui, né? Eles foram encontrar paz no outro lado da vida. Gente, meu muito obrigado pela disponibilidade de quem assiste esse vídeo, independentemente se for pela manhã, pela tarde ou pela noite. Quem puder compartilhar, compartilhe. Dê o seu like, dê o seu ok, dê o seu comentário. E vamos compartilhar a história do nosso país para que ela nunca se acabe. E que momentos como esse sejam de reflexão e ao mesmo tempo de valorização da família, né? Que um filho morreu em nome do país. E uma mãe morreu em nome de um filho. Você que é mãe, até que ponto você pode dar a sua vida pelo seu filho? A resposta é com você mesmo. Um abraço a todos. Meu nome é Alex Rodrigues. Sou professor de História, sou administrador e também aluno de Química. E meu lema profissional é trabalhar para desenvolver. Meu muito obrigado, um grande abraço a você e até o próximo vídeo.